Bom dia, Rê. Eu tô feliz. Hoje estava previsto, né, um dia nublado. Ainda bem que tá sol, tá quente. Eu estava toda empacotada, pude tirar os casacos. Os termômetros estão marcando 15 graus aqui em Esteio e não há previsão de chuva. Para hoje está prevista, por volta das 11 da manhã, a visita do vice-presidente da República, Milton Mourão. Não sei se a gente consegue ver daqui, mas a equipe de segurança do presidente, da presidência, já está aqui em Esteio, está fazendo a inspeção, fez a inspeção aqui na pista de julgamento com os animais, com os cachorros. E tem também aqui a equipe de segurança montando aquela parte de detectores de metais, né? Quem for entrar, quem for acompanhar o presidente, o vice-presidente, provavelmente vai ter que passar por esses detectores de metais. Mas vamos falar agora sobre a Expo Inter, ao lado do Paulo Souza, que é uma simpatia, está aqui atendendo a gente. Paulo, obrigada pela entrevista. Ele é comissário da exposição de animais, responsável pelos animais aqui da Expo Inter. São mais de 4 mil animais aqui nessa Expo Inter, né? Obrigado pelo convite, Renata. A gente está nessa 44ª Expo Inter, uma Expo Inter de retomada para o estado do Rio Grande do Sul, né? Nosso reencontro com o público, depois de um ano numa Expo Inter atípica, onde tivemos uma Expo Inter virtual, onde só estavam presentes algumas raças e alguns animais no parque para as transmissões. Agora a gente volta com o público. A gente teve inscrição de mais de 4 mil animais, entre animais rústicos, de argola, animais de provas, equinos para provas. E hoje, dentro do parque, a gente deve ter em torno de 2.700 animais. Essa população ela vai flutuando, porque entram alguns animais, saem outros animais após algumas provas. Mas a gente já está nesse número, provavelmente, hoje, de animais dentro do parque. E vale lembrar que é uma exposição, uma Expo Inter híbrida, né? O que isso significa? Que a gente tem também os eventos virtuais, principalmente da Embrapa, onde os pesquisadores vão colocar as suas opiniões, colocar os seus aprendizados, né? Dividir o seu conhecimento com o público também, além daqui do julgamento, e também tem várias empresas, tem várias exposições aqui para o público. São cerca de 15 mil pessoas por dia, o acesso é limitado. Para entrar aqui a gente teve que medir temperatura, né? Também teve que apresentar um teste negativo de Covid, isso para quem está trabalhando, tá? Para o público não é pedido o teste de Covid. Mas, Paulo, vamos falar um pouquinho só mais sobre os animais. A gente fala muito, a gente vê aqui esses animais grandes, esses da raça Hereford, a gente imagina que é só isso. Mas não, né? Tudo que é animal de reprodução está aqui na feira. Isso, ela é uma feira agropecuária, né? A gente trabalha aqui com várias espécies e raças de animais de produção. Então a gente tem desde do nosso animal mais pesado ali na feira, com 1.245 quilos, um touro limousin, até um passarinho de 15 gramas lá no pavilhão dos pequenos animais. Então a gente tem bovinos, equinos, bovinos de corte, bovinos de leite, ovinos, são mais de 15 raças de ovinos. A gente tem coelhos, chinchilas, aves de produção, aves de raças puras. É uma diversidade bem grande aqui dentro da feira. E é importante também, porque é a feira da retomada, mas também é a primeira feira da área livre de febre aftosa sem vacinação, com esse título aí, né, com esse status. Com certeza, essa feira é um coroamento do nosso trabalho, né? A gente recebeu agora há poucos meses o reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde Animal do Rio Grande do Sul como zona livre de febre aftosa sem vacinação. E agora a nossa primeira feira com esse status, né? Isso nos traz uma grande responsabilidade também. A gente trabalha aqui, sempre trabalhou com muita responsabilidade na recepção dos animais, na inspeção sanitária. São mais de 100 servidores do Departamento de Defesa Agropecuária, entre veterinários, técnicos agrícolas, zootecnistas, trabalhando diretamente com recepção dos animais, acompanhamento da feira. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande agora na manutenção desse status, né? E junto isso nos abre novas possibilidades, né? Esse ano a gente está recebendo nossos parceiros então de Santa Catarina, que fazia mais de 20 anos que não podiam vir para a feira devido à diferença de status sanitários. E agora a gente, no mesmo status, a gente está recebendo esses amigos e colegas aqui do lado que estão chegando para participar da feira junto com a gente, fazer uma troca de experiência, a gente compartilhar os bancos genéticos do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que é muito importante também. Explica para quem está em casa qual que é a importância da volta de Santa Catarina, porque antes eles vinham na exposição, né, se eles viessem para a exposição, os animais não poderiam voltar para o estado, é isso? Exatamente. Santa Catarina, como já tinha esse status de zona livre sem vacinação, eles não poderiam receber animais de zonas com vacinação, que era o caso do Rio Grande do Sul anteriormente. Então eles vinham para cá e não poderiam voltar. Santa Catarina não conseguia, de certa forma, acessar o banco genético do Rio Grande do Sul, que é um banco genético muito importante, principalmente nas raças europeias,
uma série de raças que a gente tem de bovinos, ovinos. Então Santa Catarina tinha essa dificuldade e agora a gente está no mesmo patamar, a gente acabou com essa dificuldade e a gente pode fazer essa troca de experiência e genética entre os estados, o que abre novos mercados para o produtor gaúcho, né? Principalmente o produtor que está aqui, que é o produtor de genética. Você, Paulo, faz vigilância de fronteira, então você sabe muito bem qual que é a importância de se conversar com os outros estados e com os outros países em volta para conseguir manter esse status, né? Sim, a gente trabalha no Rio Grande do Sul muito forte a vigilância de fronteira, né? Esse novo status, a gente alcançou um status importante e o nosso maior desafio agora é a manutenção desse status, né? Essa manutenção, a gente tinha um status com uma ferramenta que era a vacina. Agora a nossa nova ferramenta é vigilância, é estar sempre atento ao que está acontecendo ao redor. Então a gente tem um programa de vigilância, o programa Sentinela, um programa de Estado. Ele começou como um projeto dentro da Secretaria, mas foi notada a importância dele, o governo do Estado entendeu a importância, o governador sancionou um decreto estipulando esse programa, o programa Sentinela, onde a gente faz vigilância em toda a fronteira do Uruguai, da Argentina, e nós temos um programa que é o programa Guaritas, que é um programa de vigilância na fronteira com Santa Catarina. Apesar de termos o mesmo status sanitário, a gente precisa se manter vigilante ainda, né? Então a gente tem esses programas de Estado para manter esse status e estar sempre atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. E aí que a gente fala da importância da fiscalização, né? Porque se não tem fiscalização, alguns casos podem passar batidos, né? Exatamente, a fiscalização ela é muito importante. A gente trabalha aqui num conceito de vigilância e fiscalização junto com o produtor, né? O produtor também é um elo importante, ele é a primeira fiscalização, é ele que está dentro da propriedade, é ele que vai enxergar um clínico, uma suspeita de alguma doença. Então, a gente tem que ser parceiros, né? A gente está ali fazendo vigilância, fiscalizando, mas o produtor é o nosso parceiro, ele está dentro da propriedade, ele que vai ver o que pode estar acontecendo de errado, que vai ser o primeiro. Nossos olhos no campo são o produtor, a gente não consegue estar dentro de todas as propriedades todo dia, mas o produtor rural, o criador, ele está lá. Então ele é muito importante para nós que a gente trabalhe em conjunto, né? Vamos falar um pouquinho da pista dos julgamentos. A gente está aqui, a pista de julgamento aqui atrás. Como é que funcionam esses julgamentos? No sábado já começaram algumas provas, hoje também por volta das horas da manhã de animais. Como é que funcionam os julgamentos? A exposição de animais ela se divide então em dois momentos, né? A gente tem, na verdade, são 3 momentos. A gente tem uma admissão sanitária no parque, onde os fiscais da secretaria verificam a sanidade desses animais quando eles entram no parque, se estão com a documentação em dia, se estão livres de doenças infecto-contagiosas ou parasitárias. Os animais são inspecionados visualmente, se for necessário a gente faz uma inspeção mais profunda, mas via de regra os animais sempre chegam bem no parque, né? Então a gente faz essa inspeção sanitária, depois os animais eles passam por um julgamento de admissão, onde a gente verifica se esses animais estão aptos a irem a julgamento. A gente vai verificar peso, vai verificar se eles se enquadram nas categorias de julgamento, se eles têm todas as características necessárias daquela raça para estarem concorrendo a um grande campeonato. E o terceiro momento é o julgamento de classificação, que é o julgamento propriamente dito, né? Que são quando os animais vêm aqui para a pista central, no caso dos bovinos de corte, os juízes avaliam os animais dentro de diferentes categorias para determinar, é uma avaliação morfológica, né? Claro que os juízes têm ferramentas, eles têm planilhas que saem do julgamento de admissão, que tem peso dos animais, algumas raças informam espessura de gordura, que é verificado com ultrassom. Então eles têm essas ferramentas auxiliares também, alguns juízes se usam dessas ferramentas para poder avaliar qual o animal grande campeão da raça, qual animal representa o melhor daquela raça, né? E olha só que bacana, o Paulo estava me contando que tem uma raça aqui que é da França e tem até um jurado, um juiz que é francês, é isso? Para auxiliar melhor? Isso, a gente tem os equinos da raça Percheron, que é uma raça originária, é uma raça europeia, e na França é muito difundida, então esse ano a associação trouxe um juiz da França para julgar os animais que estão concorrendo aqui na feira aqui no Rio Grande do Sul. Isso é importante porque é troca de conhecimento, troca de experiência também com o produtor europeu, né? Perfeito. Assim, o julgamento ele é uma coroação para o produtor quando ele recebe o grande prêmio, mas ele é muito importante para todos que estão aqui. A gente pode ver que tem arquibancadas aqui ao redor da pista de julgamento, e essas arquibancadas elas seguem todos os protocolos, estão marcadas ali com distanciamento, mas os produtores assistem os julgamentos, porque
todos os julgamentos são públicos e os juízes fazem comentários, né? Então os juízes vão comentando por que eles escolheram determinado animal ou não, e isso já é um indicativo para o produtor que caminho ele deve seguir e o que se espera daquela raça nos próximos períodos. Ele tem que ser esperto, o produtor, porque é uma consultoria gratuita, na verdade, né? Exatamente, é uma consultoria gratuita. E esses julgamentos também é um outro momento onde a Secretaria da Agricultura também está presente. A gente, em todo julgamento, tem um fiscal da Secretaria da Agricultura, um médico veterinário ou zootecnista, acompanhando justamente para dar um caráter oficial e garantir a idoneidade desse julgamento. Agora a gente tem uma raça nova aqui também, é Murray Grey, é isso? Isso. É uma raça australiana. Fala um pouquinho da característica. O Murray Grey é uma raça produtora de carne, né? São animais bem pesados, animais profundos, né? Teve um touro que quase alcançou o animal mais pesado, eles estão estreando esse ano na feira. É uma raça estreante no Brasil, em exposições. Ela não tinha participado de exposições no Brasil, ainda está estreando na Expo Inter. E é importante a participação dessas novas raças, né? O Murray Grey está estreando de argola, o Ultra Black, que é uma raça derivada do Angus, também está estreando com animais de argola, já havia participado com animais rústicos em 2019. E essas raças são muito importantes, né? Porque são genética nova, possibilidades novas, é tecnologia que o produtor pode acessar, né? Então a feira tem esse papel também. Não é só a questão de julgar, dizer quem é o melhor, mas é expor e trazer para o produtor o que tem de melhor e novas possibilidades. É troca de conhecimento, porque às vezes o produtor, o Hereford, ele acha que essa raça é ideal, mas às vezes ele conhecendo outro tipo, outra técnica, ele pode mudar, né, ao longo da vida. Perfeito, perfeito. Os produtores têm, a gente brinca assim, a gente tem as paixões, né? Tem produtores que são apaixonados por determinada raça e todos são importantes, né? Porque essas são raças base, né? Os rebanhos comerciais, principalmente no Centro-Oeste, que cruzam com Nelore, com Brahma, eles usam raças europeias. Então a gente precisa ter essas raças bases aqui, uma genética forte sendo criada aqui no estado, para poder fornecer isso não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente tem animais aqui que são importados também, a gente troca com outros países também essa genética. E aqui é um berço muito forte de genética aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente valoriza muito isso e o produtor tem acesso a tudo isso, né? É quase um time de futebol, ou então aquela rixa que tem, né, do seu time Grêmio com Colorado, é isso, né? Perfeito. Então, cada um acha que a sua raça é a melhor, mas para o produtor o importante é a diversidade, né? Porque todos, então, têm a possibilidade, porque cada raça tem uma característica, né? A gente não pode dizer que uma raça é melhor, outra é pior. Então, cada uma tem uma característica destinada a determinada função e o produtor vai encontrar isso dentro da sua propriedade. Às vezes ele precisa mais rusticidade, às vezes ele precisa mais produção de carne, às vezes ele quer mais precocidade e o produtor encontra tudo isso aqui dentro para levar para o seu rebanho. Agora, só para a gente ir finalizando, aqui é a pista de julgamento, a avaliação é morfológica, né, dos animais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, esse Hereford, como é que a gente avalia? Como é que o juiz avalia? Perfeito. Eu não vou fazer uma avaliação do animal porque não é meu papel dentro da feira esse, né? Mas o juiz... Nem queremos arrumar encrenca com o dono. E nem arrumar uma encrenca com ninguém. Os animais, eles são avaliados morfologicamente, né? Dentro das características da raça. O juiz vai avaliar a questão se ele tem as características raciais corretas, qual é a finalidade desse animal, produzir carne. Então ele é um animal que vai imprimir produção de carne na sua progenie. Quando a gente está avaliando um touro, esse touro ele não vai para abate, mas os seus filhos vão. A gente está avaliando uma vaca, essa vaca ela é o top de linha, ela é elite, ela está aqui, as suas filhas vão ser novas matrizes. Então a gente tem que avaliar se esse animal vai imprimir isso na sua progenie e se ele vai transmitir essas características desejadas para cada raça. Então, como eu disse, dependendo da aptidão, cada raça vai ser avaliada de uma maneira diferente. Eu não avalio um bovino de corte da mesma forma que eu avalio uma vaca de leite, né? Então, a gente tem, por exemplo, o concurso leiteiro aqui, que além da avaliação morfológica, as vacas de leite participam de um campeonato de concurso leiteiro, onde é avaliado produção de leite, que nessa aptidão é muito importante, né? Avaliar a produção de leite. No caso do leite, é por peso, né? Por quê? Isso, a avaliação, o pessoal pergunta são quantos litros. A avaliação do leite, na verdade, é por peso, é em quilos. Porque o leite ele tem uma parte, ele é composto pelos líquidos e por sólidos, né? Por proteína. Então a gente precisa avaliar a qualidade do leite. Então,
Então, não adianta eu ter uma grande quantidade de leite e um leite aguado, digamos, entre aspas. Então, o que vale realmente é o peso do leite, porque ali vai estar imprimindo toda a qualidade desse leite. O produtor ele não leva premiação em dinheiro, mas esse título para ele é super importante, porque você ter lá na sua cabanha, na sua propriedade, um título, né? Olha, meu animal ganhou na Expo Inter, foi premiado na Expo Inter, isso rende outros frutos futuramente, né? Com certeza, a gente não tem uma premiação em dinheiro, uma premiação oficial. Algumas associações, mas poucas, trabalham com premiação em dinheiro. Acho que até não recordo nenhuma de cabeça assim que trabalhe com dinheiro, porque o que vale realmente é o reconhecimento. Aqui é um momento de reconhecimento do trabalho do produtor, né, do expositor. Esse criador está tendo todo o trabalho de anos da sua cabanha, não é um trabalho de um ano para o outro. São anos de genética, de cruzamentos, de planejamento para chegar com o animal em pista e poder levar um grande campeonato, né? Então, o que vale é o reconhecimento e tudo que esse reconhecimento traz. O animal que está lá na cabanha, um touro grande campeão na Expo Inter, com certeza ele vai ser muito valorizado. Esse animal provavelmente vai ir para uma central de reprodução, ele vai vender genética, às vezes ele nem fica mais na cabanha, ele acaba saindo daqui direto para uma central de reprodução para vender sêmen, né? Tamanho o reconhecimento desse animal. Esses são os ganhos que o produtor vai ter no futuro com esses animais. E você também tem ganhos, a gente vê, ele fala com gosto do trabalho dele, é ele quem ajuda a organizar tudo isso aqui, organiza também. O WhatsApp dele não para, o telefone dele não para, sempre alguém querendo tirar uma dúvida. A equipe dele estava aqui também agora há pouco também para tirar dúvida. Isso mostra assim, o seu trabalho começou muito antes da Expo Inter e vai também muito depois da Expo Inter. O que significa para você essa retomada, fazer essa feira híbrida ainda, mas de forma presencial também? Para nós é muito importante, né, essa retomada, trazer o público de volta. Para o governo do estado isso é muito importante, a gente trabalha, porque a gente fala Expo Inter da retomada, porque a gente ainda vive uma pandemia, a gente não pode esquecer disso, a gente tem certeza disso, a gente está aqui seguindo diversos protocolos, como tu falaste no início, todos nós fomos testados, quem está trabalhando no parque, a população residente do parque, como a gente diz, todos nós fomos testados quando chegamos aqui, a gente está toda hora com o álcool gel, com a máscara. E isso é importante porque a gente vive uma pandemia, mas a gente também tem que buscar a retomada. A gente não vai viver eternamente, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. E a gente está tentando transformar essa feira num exemplo para o resto do estado, para o resto do país, talvez para o mundo, como é que a gente pode trabalhar. As principais feiras nos últimos anos foram canceladas. Ano passado a gente optou por não cancelar a Expo Inter, ter uma Expo Inter virtual, entre aspas, porque era virtual para quem estava em casa assistindo, mas nós estávamos aqui recebendo os animais em muito menor número e tudo, mas a gente tentou manter e foi uma experiência maravilhosa, porque sem isso a gente não conseguiria fazer o que foi esse ano. Como é que é organizar uma Expo Inter? A Expo Inter ela acaba no dia 12 de setembro para todo mundo. A Expo Inter do ano que vem, para mim, começa no dia 13. Dia 13 a gente já está planejando a Expo Inter do ano que vem. Tomara que numa condição melhor, talvez sem máscara, mas é isso aí, é muito gratificante poder fazer isso, porque a gente está vendo, é uma união, né? Tanto o trabalho da Secretaria da Agricultura, o trabalho de fiscalização, o trabalho do produtor, todo mundo vem aqui celebrar uma vitrine para todo mundo, né? E todos trabalhando em conjunto para tudo funcionar como deve ser. Que bom, parabéns pelo trabalho e ótima entrevista. Obrigada, viu, pela Obrigado. participação. Renata, eu volto com você. Obrigada, Renata. Renata que continua com a gente aí ao longo de toda a nossa programação. Também ela continua trazendo informações ao vivo, direto de Esteio, durante toda essa semana aqui no nosso Bem